é isso mesmo, né? O pessoal sempre pergunta, né, de onde vem o dinheiro do Flamengo para contratar, quando o Flamengo faz algum tipo de contratação, quando você mesmo citou mais cedo a possibilidade de interesse, aí, o Flamengo sondando observando o mercado, né, Bruno Mendes e tal. De onde vem o interesse ou o dinheiro do Flamengo para contratar? Bom, vamos lá a informação. O fato é que a diretoria do Flamengo tem hoje, somando, subtraindo, olhando lá o cenário que está em 2023 em relação às finanças do clube, a diretoria tem e percebeu, notou, tá lá, constatou vamos dizer assim, uma sobra no orçamento do Flamengo, uma sobra positiva de 55 milhões de reais, quando se consideram o previsto no orçamento, feito no ano passado e aprovado para esse ano de 2023, e o que foi executado, que foi efetivamente arrecadado nesta temporada. Então, são 55 milhões entre o que o Flamengo previu que receberia nessa temporada até esse momento, dia 17 de fevereiro, e o que o Flamengo já fez de dinheiro nesse ano em termos de receita. Por que tem essa diferença? Você citou a venda da negociação do João Gomes, o volante João Gomes para o Wolverhampton. Esse é o principal motivo, mas não é o único motivo. Então o Flamengo conseguiu uma gordurinha a mais na relação orçamentária aí para ter em mãos e à disposição, vamos dizer assim, dentro do balanço financeiro, 55 milhões de reais. E a ideia é que se use esse dinheiro para contratar. E aí, independentemente se já trouxe o Gerson ou não, se já fez uma outra negociação, o fato é que tem essa gordura de 55 milhões de reais para não necessariamente aplicar em um jogador só ou em dois, enfim, aí a questão não é o número de jogadores em si, mas é essa gordura que a diretoria do Flamengo identificou que tem para poder fazer movimentos. O clube quer sim contratar novos jogadores para reforçar o elenco. Já estamos aí quase 2 meses do ano, carnaval, né? Chegando no terceiro mês, que é março. A Libertadores ainda está chegando, ainda tem uma brecha, uma janela aí para o Flamengo trazer jogadores importantes que possam reforçar esse elenco já tão badalado, tão estrelado aqui no futebol brasileiro. Esse é o cenário macro do contexto financeiro do Flamengo nesse momento, Bruno. Trazendo essa informação, então, de mais ou menos 55 milhões de reais, que hoje dá em torno de 10 milhões de euros, 11 milhões de euros, naquilo que você pôde apurar e avançando esse dinheiro extra, essa gordurinha, o Flamengo tem alguma definição? Há uma lista de reforços, há alguns nomes, ou prioridades pelo menos? A contratação de um volante é prioridade, a contratação talvez de um lateral direito, enfim, tem essa informação extra de quais são os planos com esse dinheiro? Não tem exatamente, o departamento de futebol está mapeando, né, as oportunidades. O Marcos Braz, quando conversa com a gente, gosta de dizer, né, o Flamengo está sempre monitorando à espera de uma oportunidade, mas é nítida a falta que o próprio João Gomes faz no elenco e essas opções no meio campo. Fala-se em lateral direito também, você mencionou a questão do Bruno Mendes, que pode jogar por ali, mas enfim, o Flamengo hoje está olhando o mercado, tem condição de dar uma atacada relativamente potente, né, considerando os valores do mercado brasileiro nacional, para que não fique essa brecha no elenco, essas brechas no elenco e as dificuldades e as necessidades estão sendo notadas pelo departamento de futebol, e aí a gente espera que, pelo menos é o discurso que está na diretoria atual, né, no alto escalão da diretoria do Flamengo, é que vai sim ser feito esse movimento para trazer mais jogadores. Eu não sei se 1 ou 2 ou 3, enfim, não tenho esse número para passar informação concreta no momento, mas é que a ideia e a proposta é que se use essa sobra orçamentária, como eu mencionei, para ir ao mercado e dar mais elementos para o trabalho do Vitor Pereira dentro de campo. Olha aqui, ó, pergunta só uma coisa importante aqui, Igor. Diga. Manda. Não, pode. Uma conta do ano passado aqui só. Vamos fazer uma conta aqui, Igor, me ajuda aqui. Contratações de 2022 do Flamengo. Thiago Maia, Marinho, Fabrício Bruno, Pablo, Santos, Everton Cebolinha, Christian Rios, Pulgar. A gente acha que o Flamengo está acertando mais ou errando mais quando contrata, Igor? Essa proporção é interessante da gente fazer, da gente notar, né? Muita gente chega, muita gente de peso que chega, mas se você for olhar o time do Flamengo hoje, a dependência dos jogadores, dos protagonistas, né? O acerto principal é o Pedro e é Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, que fazem parte dessa espinha dorsal de 2019 para cá. Então, os reforços mais recentes, né? O retorno esportivo ainda precisa ser dado. O Santos e o Thiago Maia são titulares, né? Desses nomes que a gente citou. O Varela, a gente entra e sai do time. O Ayrton Lucas entra e sai do time.
Santos e Thiago Maia são titulares. O Thiago Maia é um nome importante, não é um nome indiscutível, mas é um nome importante. E o Santos é um nome importante e discutido, porque no final do ano passado falhou. Então, assim, a solução de mercado do Flamengo é a solução de 2019. Pelo menos a gente vê por esses números, né? Essa posição de goleiro já está encaminhada, né? Um acerto com o goleiro Rossi, que estava no Boca Juniors, O Rossi. foi emprestado anterior, e está vindo a Mas esperada. o Santos era o acerto, né? O Santos era o jogador que era para chegar, para acertar, para resolver o problema do Diego Alves. E agora a gente está entendendo que o Rossi é o acerto. 2 meses atrás o Santos até era esse acerto, mas uma virada de ano difícil, um começo de temporada complicado, um pouco complicado para ele, algumas situações, em alguns jogos, enfim. Para o pessoal entender um pouquinho, por que o João Gomes é o principal impulso, vamos dizer assim, nessa questão financeira do Flamengo, né? Na questão orçamentária. Quando o Flamengo aprovou o orçamento em dezembro do ano passado, a previsão que tinha era que de venda, né, de arrecadação com transferência, de venda de jogadores, estava na casa de 61 milhões, né, 61,4 milhões. E aí só o João, por si só, essa negociação envolvendo ele, rendeu para o Flamengo valores na parte fixa ali, os 18,7 milhões de euros que você acha que você mencionou no começo, mas enfim, trazendo para reais, 103 milhões de reais. Então só aí já está na casa de 40 milhões, 40 e poucos milhões. Então, e aí tem outras, como eu falei, tem outras linhas de receita aí que vão entrando, enfim, isso vai sendo apurado com o passar dos dias, das semanas, dos meses, e aí isso vai formando esse arcabouço financeiro aí para o Flamengo poder fazer os movimentos, ainda que já tenha feito uma operação, como você mencionou, do Gerson, que está em uma das maiores da história do clube, do futebol brasileiro. Mas é o Flamengo aí olhando o que tem na mão para fazer esses movimentos e continuar sendo forte competitivamente aqui no futebol brasileiro.